Vou começar o vídeo de hoje te explicando por que a inflação não voltou. Eu sei o que eu falei nos vídeos anteriores sobre ela, mas calma que já vai entender. Olha só, a gente tem um acúmulo de 521% de inflação desde que ela foi criada e uma intensa crise cambial agora em 2020. E agora o real vai ganhar o quê? Isso mesmo, uma nova cédula de R$200 a partir de agosto. Essa nota expõe a verdade que eu tô falando e muita gente reluta em enxergar. A inflação não voltou. Ela nunca foi embora. Mas e se a emissão disso que chamamos de dinheiro fosse descentralizada e lançada ao mercado? Nas criptomoedas, não tem ninguém poderoso o bastante com uma caneta na mão para controlar as taxas de inflação. Tá tudo protocolado em forma de código. Tá bombando nas notícias e eu não vou ser repetitiva. Então você já deve estar sabendo da nova cédula de R$200, né? Que vai entrar em circulação final de agosto. A previsão é que sejam impressas 450 milhões dessas notas ainda esse ano. É a primeira vez em 18 anos que o real ganha uma nova cédula. E a diretora de administração do Banco Central afirmou na live deles que se a demanda existe, a gente precisa atender. Ela afirmou também que não tem nada a ver com a inflação. Disse que no momento a inflação é baixa, estável, controlada. É a mesma coisa que aquela sua amiga responde quando você pergunta se o novo crush dela é bonito. Ah, ele é simpático. Ou seja, é feio. Ela não vai admitir que é feio, vai negar e tentar impor uma outra possível qualidade para amenizar. A mesma coisa aqui. Negar um fato que nunca deixou de existir, só cresce dia após dia e dizer que é pela população. Mas na real a população está precisando de uma nota que realmente valha R$100, né? Ao menos se colocasse o doguinho caramelo, né, gente? Mas aí eu te pergunto, o que é inflação? 99% de chances de tu me responder que é o aumento dos preços em tudo. Não deixa de ser, mas talvez o que você não saiba é que me respondeu a consequência da inflação. Você está julgando o efeito, não a causa. Mas eu te entendo, porque a inflação é sempre lembrada em tempos de crise econômica e quando acontece o aumento no preço dos produtos e serviços. Mas você provavelmente não sabe de que forma ela acontece. Então eu vou te falar. Ela acontece quando o governo realiza gastos de forma equivocada. Ficou sem entender muito bem, né? Mas é isso mesmo, eu vou te explicar. Quando o governo gasta mais do que arrecada, a inflação surge. Então, se o governo está com déficit na arrecadação, ele supre isso através de impostos. E aí então vem a consequência, que é o quê? Tudo aumenta. Exemplos atuais, o governo ligou as impressoras de dinheiro para fornecer à população, por diversos programas. E você acha que isso é a troco de nada? Aí você pensa, mas eu já paguei tanto imposto, é só um retorno. Não, senhor, deveria ser assim, eu concordo, mas não é. Esse dinheiro tão logo vai retornar para os cofres públicos 2 vezes mais do que foi liberado. E sabe como? Não é um dinheiro de impostos que eu ou você já pagamos. Para cobrir essa dívida, vão ter novos custos, ou seja, os impostos e tudo que está ligado a isso vai sim aumentar. A população tem essa ilusão de que quanto mais derem de dinheiro para nós, melhor. Mas não é bem assim, nada é realmente dado. A gente sente caro no bolso depois. Porque quando sobe a taxa de inflação, a gente tem gastos maiores para ter os mesmos produtos de antes. Lembra da moeda de 1 centavo? Dava para comprar alguma coisa com 1 centavo há um tempo atrás, há bastante tempo atrás. E hoje? A inflação é isso, é esse fenômeno que fez a moeda de 1 centavo sumir. E esse fenômeno é o mesmo que faz a nota de R$200 surgir agora. Se ainda não notou, logo vai notar que as compras do mercado, que antes custavam, sei lá, R$1.000, passaram a custar R$1.200. E pior, talvez até com menos coisas no carrinho. A inflação te torna mais pobre, isso, pobre eu digo independente da classe social, porque a gente perde poder de compra, porque o dinheiro se desvaloriza. Mas não é só assim que acontece a inflação. Outra forma é quando tem um aumento no custo da produção de bens.
Se os custos aumentam, o preço final do produto também aumenta. E uma terceira forma é a baixa produção, quando não tem gente suficiente para ajudar na produção de determinado produto. Aí acontece o desequilíbrio entre a oferta e a demanda. E aí você já sabe, né? Quando um produto que as pessoas demandam muito e tem pouco estoque, o preço tende a subir. Tá, beleza, mas a Start Crypto não falava de criptomoedas? O que isso tem a ver com Bitcoin? Tudo a ver, meu amigo. Calma que a gente já vai chegar lá, dá uma segurada. Bom, mas se a inflação é algo tão ruim, a deflação com certeza é algo muito bom, porque é a diminuição dos preços. Na verdade, não. A deflação também é ruim, mas de um jeito completamente diferente. A deflação acontece quando os produtos se tornam mais baratos porque falta consumidores. Ah, mas isso é bom? Eu vou conseguir pagar mais barato pelas coisas. Até quando você tiver um emprego pode ser bom, né? Mas veja bem, quando as empresas não conseguem vender os produtos como vendiam antes, e talvez nem com preços mais baixos, eles vão ter que diminuir o ritmo de produção. E como consequência eles vão fazer o quê? Vão demitir os funcionários. Porque se elas não vendem, não tem faturamento, não tem lucro, elas não têm motivo e nem condições de continuar com aquele número de funcionários. E aí, acha que tá boa a taxa de desemprego no país? Assim que acontece numa recessão, que é o colapso da atividade econômica do país. Baixo nível de produção, aumento da taxa de desemprego, diminuição da renda familiar, aumento do número de pequenas e médias empresas indo à falência, queda nos investimentos. Um momento de deflação acontece pela baixa oferta da moeda. E o que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que tem diminuição da circulação de moeda, ou por juros altos, ou por falta de investimento. Então, sem dinheiro em circulação, a economia não se movimenta, as empresas não lucram e os investimentos nelas ficam menos atraentes. A inflação e a deflação são dois fenômenos econômicos diferentes que têm características muito parecidas. Os dois são péssimos para a economia e trazem sim consequências negativas para nós. Mas agora a pergunta é, seria possível uma sociedade sem inflação e deflação? Com as criptomoedas, talvez. Viu? Chegou a hora delas. Agora que você já entendeu o que exatamente é inflação e deflação, vai poder entender por que as criptomoedas são a melhor saída. E antes que fale que eu tô querendo puxar a sardinha pro meu lado, eu vou explicar com bastante especificidade. Vamos lá. Quando cresce o montante de dinheiro na economia sem que isso tenha como compensação o aumento da produtividade, é uma atitude inflacionarista. E é patrocinada, lembra por quem? O Estado. Ah, mas por que os preços sobem? Olha só, se existe um excesso de moeda, isso corrói o poder de compra, aumenta muito a quantidade de pessoas fazendo compras. E isso faz com que os produtos fiquem mais caros, porque se tem mais dinheiro circulando, quer dizer que tem uma demanda maior. E a gente sabe que quanto mais procurem alguma coisa, mais caro ela fica. E com esse monte de dinheiro a mais em circulação, a procura geral de compra aumenta. Então os produtos também aumentam pela lei da oferta e demanda. E aí, junta com os juros pelo excesso de dinheiro circulando, é uma bola de neve. Porque quanto mais dinheiro sem base em bens reais, que é como é o nosso dinheiro, menos ele vale, mais desvaloriza, menor o poder de compra da população, consegue entender? Dá para perceber que quem é o responsável pelo estopim do processo inflacionário é o Estado? Eu quero dizer sem mimimi, dá para perceber que quem gera a crise é o próprio Estado que deveria ser responsável por ela não acontecer. São as impressoras estatais que, no caso aqui do Brasil, o Banco Central autoriza a Casa da Moeda a imprimir dinheiro, com o objetivo de financiar os seus gastos, que de alguma forma isso vai retornar através de impostos inflacionários, pagos por quem? Pela população. Mas e se esse monopólio fosse quebrado?
Se a emissão do que chamamos de dinheiro fosse descentralizada e lançada ao mercado. Como eu disse lá no início do vídeo, nas criptomoedas não tem ninguém poderoso o bastante com uma caneta na mão para controlar as taxas de inflação. Tá tudo no protocolo, tá tudo em forma de código. A forma de emissão do Bitcoin, por exemplo, foi pensada para que não tenha diminuição no poder de compra. Os Bitcoins são gerados por um processo chamado mineração, assim como o processo de mineração do ouro, só que de uma forma digital. Quê? Os mineradores de Bitcoin deixam as máquinas ligadas 24 horas por dia rodando um programa específico. E isso daí cria um sistema competitivo e descentralizado, em que os mineradores são recompensados pelos serviços na hora da liquidação das operações. Por isso, a taxa quando a gente compra um Bitcoin. E é amplamente difundido que o Bitcoin é uma moeda deflacionária. É só dar uma pesquisada rápida no Google para encontrar essa associação e a explicação dela. E ela até que é bem aceita pela comunidade. Mas, se a gente for parar para pensar bem no que a gente viu até agora sobre inflação e deflação, me vem umas dúvidas. Será que o Bitcoin é realmente uma moeda deflacionária por ter um limite de unidades? Caso não lembre, só existe a possibilidade de minerar 21 milhões de Bitcoins. Ou será que ela é inflacionária, mas de maneira controlada, já que os blocos são minerados e a partir disso as novas unidades que ainda não estavam em circulação são emitidas? Será que o protocolo de emissão do Bitcoin realmente freia e detém a inflação, reduzindo a oferta, ou ele somente controla? Bom, vendo o conceito de inflação, eu percebo que a forma de emissão do Bitcoin foi pensada para que não tenha uma diminuição do poder de compra ou desvalorização nos moldes dos sistemas monetários tradicionais. E essas coisas são questionamentos reais, porque a gente podia ficar aqui horas discutindo, porque tem defensores de diferentes teses sobre esse ponto, tanto dela ser deflacionária quanto inflacionária. Isso vai mais da interpretação de cada um que estuda as criptomoedas. Então, o que eu digo é que o Bitcoin tem um sistema inflacionário controlado, com taxas decrescentes de emissão, até porque a cada 4 anos, mais ou menos, a recompensa dos mineradores diminui pela metade, além da extração de novas unidades da moeda acontecer de maneira previsível ao longo do tempo. E esse modelo de inflação controlado e decrescente eu considero inteligente, porque prevê uma adoção maior desse sistema monetário digital. E daí assim, mais moedas são extraídas, sendo oferecidas para o mercado, além de funcionarem como recompensa para os mineradores da rede. E essa oferta é pequena o suficiente para trazer boa perspectiva de valorização para a moeda. Um sistema completamente controlado de inflação, se somando a uma adoção crescente, faz o quê? Ele tende a pressionar o preço do criptoativo para cima. Então não importa quão poderosa seja a pessoa que queira controlar e fazer mais bitcoins. Não tem como. Acho que todos já ouvimos falar da história de inflação da Venezuela, né? Um negócio muito complicado e com níveis inacreditáveis. Mas o que talvez você não tenha ouvido falar é que a Venezuela tem muito a nos ensinar sobre criptomoedas. E não é novidade as dificuldades geradas pela hiperinflação que gerou o colapso total da economia por lá. Sabe quantos por cento a economia venezuelana sofreu pela inflação em 2019? 10 milhões por cento. Tem noção disso? Cara, 10 milhões por cento. Olha essa imagem aqui. Para o pessoal lá comprar um frango de menos de 2,5 kg, precisava de 14 milhões e 600 mil bolívares. A moeda bolívar se destruiu, não tem outra palavra. Os venezuelanos sentiram isso na pele, então alguns buscaram sim refúgio nas criptomoedas. E eu não estou falando só do Bitcoin. Um entusiasta de criptomoedas recebeu doações da Nano, que é uma criptomoeda que não tem taxas nem é minerada. Um dia eu vou fazer um vídeo com análise desse tipo de criptomoeda para vocês. Esse rapaz que recebeu doações da Nano, ele conseguiu convencer alguém a aceitar ela em troca de comida. Só que o porém é que ele recebeu uma doação de 0,5 nano, que em 2018 era cerca de $1,32. Mas o pior é que essa quantia equivalia a um mês de trabalho na Venezuela. Tem noção? E aí,
Com metade de uma Nano, ele conseguiu comprar 102 quilos de mantimentos. Que absurdo, né? Aí vários usuários da Nano começaram a ajudar. No final, ele conseguiu arrecadar 29 nanos, que eram o equivalente a $77 na época. E foi o suficiente para ele comprar alimentos, remédios e itens de higiene pessoal. E ele conseguiu também ajudar os familiares e os amigos. Inclusive, eles usavam um faucet, onde eles resolviam captchas e ganhavam pequenas frações de nano. Isso é muito comum nas criptomoedas, essa distribuição de pequenas quantidades. E mesmo que as frações valessem centavinhos de dólar, para eles que tinham uma moeda mega desvalorizada, cara, era de grande ajuda. E muitas pessoas conseguiram vencer a fome desse jeito. Tiveram outros comentários também sobre ser difícil fazer transações de criptomoedas na Venezuela, especialmente se não forem bitcoins. Apesar da alta volatilidade das criptomoedas, elas são uma grande alternativa à moeda fiduciária. Além de serem livres de qualquer decisão arbitrária de bancos ou políticos, e principalmente elas são inconfiscáveis. O governo não pode mandar congelar as carteiras de criptomoedas como são feitos nos bancos com as contas. Porque como o governo poderia confiscar algo que ele não sabe quem tem? Ou uma carteira que ele não sabe de quem é? E os criadores de conteúdo também ajudaram muito nessa fase, porque eles tornaram conhecidas criptomoedas por lá. Isso aumentou muito a propagação. É por isso que eu falo e falo sobre elas. Eu me sinto na missão de apresentar esses ativos digitais para quem não conhece. E eles optaram por necessidade. Eles não tinham escolha. A moeda local estava super desvalorizada. Não tinha nem como comprar comida. E não porque é modinha ter Bitcoin, Nano ou qualquer outra criptomoeda. É sempre bom ter alguma carta na manga para usar em cenários desfavoráveis à nossa moeda tradicional. Obrigada por nos acompanhar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e faça parte da comunidade de pessoas que compartilham os mesmos interesses que você. Antes de ir para o próximo vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não ficar de fora dessa rede e nos siga nas redes sociais. Até mais!